Eita, dividi a tela, agora ficou de cada lado, do lado contrário, mas tá bom. É, Só queria acrescentar, antes da gente continuar para vocês fazerem as perguntas, que eu estava pensando aqui que a omissão não é o posicionamento, na verdade, a gente se posicionar não é nem tanto sobre a gente expor as nossas ideias, mas sim sobre a gente agir. Porque quando a gente tem muita gente que fala, mas não age. Mas acho que o se posicionar está mais ligado à ação mesmo, à ação coerente. É isso. isso. Quer falar? Não pode falar primeiro. Eu ia falar também sobre a ação. Você falou exatamente o que eu ia falar também, porque eu vejo que muita gente fala e não faz, né? E nós mesmos podemos fazer algumas coisas que nós não faz. Por exemplo, de exemplo aqui, minha rotina é muito corrida, né? Muito, muito. Ainda mais nessa época que é o último semestre da faculdade, tem muita coisa para estudar. Mas mesmo assim, eu ainda consigo pegar um tempo para estudar política, sabe? Eu peguei para começar desde a da colonização do Brasil, né? Mas para chegar, para entender todo o contexto e chegar nos anos de hoje, né? E é possível, sabe? Um monte de gente fala, não, não tenho tempo, mas tem sim, sabe? É só realmente omissão, igual você falou, porque é zona de conforto, né? É muito mais fácil falar que a rotina dela já está completa do que acrescentar uma coisa a mais. E muitas coisas dá para nós acrescentar, dá para nós acrescentar um tempo para nós estudar. E algumas ideias políticas, assim, vamos agir como políticos, sabe? Não políticos grandes, mas nós temos a nossa missão, eu acho, de fazer qualquer coisa, uma coisa pequena. Aí uma coisa que eu pensei aqui, uma ideia, é tipo assim, eu às vezes acordo correndo assim e não dá tempo de tomar café, então eu chego lá no perto do meu serviço e tomo um café com leite com ou pão ou com um pedaço de bolo, sabe? Já é o suficiente para tomar um café. Então, isso dá R$ 5 mais ou menos. Então, eu acredito que se alguém nos pede, nós temos meio que a obrigação de dar, sabe? Não dá para nós não estar preparado para quando chegar alguém e nós falar, ah, hoje eu não tenho, desculpa. Sabe? Eu acho que isso é uma falha nossa. Eu acho que é uma coisa que nós temos que corrigir. E, pelas minhas contas, R$ 5 é o suficiente para não tomar um café digno, né? Mas tomar um café, matar a fome momentaneamente, que é até o jeito que eu faço hoje em dia. Então, nós podíamos, mesmo que sem condição, sabe? Esse mês está muito difícil, mas é possível que nós achem um jeito de conseguir R$ 50 e nós tire do banco e separe em várias notas de 5, né? 10 notas de 5. Para sempre estar preparado ali no carro. Para quem nos pedir, nós ter ali à disposição para eles tomar um café. Acho que é uma atitude política nossa que já tira nós da zona de conforto, né? E estamos fazendo alguma coisa, pelo menos. Quem- Concordo, concordo. Eu sempre falo para as pessoas que ajudar não é só dar dinheiro, né? Obviamente que o dinheiro ele ajuda muito, mas eu acho que quando a gente fala assim sobre ser do bem e sobre fazer o bem às pessoas, é sobre ser gentil na medida do possível, né? Sempre que nos for possível. Não uma Sim. pessoa que às vezes está ali tomando um café numa padaria e chega uma pessoa pedindo um alimento, pedindo para comprar algo e a pessoa fala que não tem, e na verdade muitas vezes ela tem, só que é porque a prioridade dela não está em ajudar o próximo, Uhum. né? Ela quer usar o dinheiro todo para benefício próprio. Então Sim. ela acha que dispor ali de 5, 10 reais para comprar um salgado, comprar um bolo e um café que realmente já mata a fome, porque muitas vezes eu acordo e eu só tomo um café com leite, com um bolo e fico até 2 horas da tarde sem comer nada e de boa. Uhum. Então, isso que nós somos acostumados a comer mais, né? Porque nós Sim. temos alimento nas nossas casas. Então, essas pequenas coisinhas para uma pessoa que mora na rua faz total diferença, né? Eu acho que abre margem para que ela compreenda que ela sendo ajudada, ela pode ajudar os outros também, né? Às vezes você vai ver os moradores de rua são os que mais estão abertos a ajudar o próximo, Uhum. porque eles sabem o valor do que é o pouco. Eles É, sabem eles sabem como é passar necessidade e quando eles veem passando alguém passando necessidade, eles vão lá e ajudam. é isso aí. Você ia falar alguma coisa? Aham. Eu acho que levar comida e essas coisas, eu acho que é justo sim.
mas seria muito bom se tivesse uma ONG ou alguma coisa do tipo, sabe? Que tivesse um caminhãozinho onde tivesse um chuveirinho. Não aqueles caminhãozinho paia, sabe? Aqueles mais pequenininhos. Aí tem um chuveirinho lá dentro. Aí você para no lugar onde tem bastante morador de rua e vai falando: Ó, aqui a gente oferece um banho de graça para você tomar um banho, você ficar limpinho, né? Para você, se tiver alguma doença, alguma coceira, a gente já tira isso, porque comida eles conseguem, querendo ou não. Alguém sempre vai sentir no coração de dar comida para eles. Mas um banho, que é a dignidade do ser humano, é você chegar e ninguém ter que sair de perto de você por causa do seu cheiro. Hum. É, Verdade. É verdade, é uma coisa que eu acho que ninguém faz, né? É, isso não pode Esse, falar. você vê um monte de gente empenhada em trabalhos de captação de roupas, de captação de alimentos, mas você não vê ninguém empenhado em fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, para Muitas vezes a conseguir dar gente um banho no. Muitas vezes a gente acaba pensando que a necessidade de quem está na rua é mais a da alimentação, que no caso é, né? Mas também tem muitas outras necessidades assim que tem que colocar em jogo também, né? É, sim. roupa, passar frio, por exemplo, eu imagino que deve ser o pior. Imagina eles para usar o banheiro. Tipo, pedir para entrar em uma loja para usar o banheiro. Sim. Muitos vendedores não vão deixar. E aí acaba que eles fazem nas calças. Hum. É o jeito. Bom, ô Valdir, eu queria só responder a primeira pergunta que você fez quando você começou a palestra, que você perguntou por que que as pessoas não se posicionam, né? Eu acredito, né? Eu tenho pra mim de que é pelo medo, sabe, da ideia de que ela tá passando sobre ela, sabe? Porque isso é o que faz a gente pensar como que a falta de conhecimento de si próprio afeta, sabe, na nossa vida. Porque a pessoa acredita 100% de que ela é esse corpo, que ela é essa matéria toda, e aí ela simplesmente vai e não quer fazer uma coisa, porque ela acha que a imagem dela vai se tornar aquilo, sabe? Ou que as pessoas vão olhar para ela de uma forma diferente. Então, eu acho que quando você passa a estudar a si mesmo, sabe? Você passa a se conhecer e você entende o quanto você é superior a tudo isso, você acaba parando disso, de se omitir, né? De fazer as coisas. Porque você acaba reconhecendo o quanto que nós somos programáveis, né? Eu diria assim. Eu até achei legal quando você falou que você falou sobre como que o lado oculto da coisa pode. Eles têm conhecimento para nos comandar, né? Aí eu até achei interessante que eu anotei aqui que eu escrevi assim, que quando nós reconhecemos o oculto, nós nos tornamos livres dele, É né? verdade. E que nosso maior inimigo mesmo aqui na Terra é a nossa própria falta de curiosidade. Quando a gente prefere ficar na zona de conforto, de falar que não, aqui tá bom, sabe? Não preciso fazer mais nada porque eu já tô me sentindo confortável aqui, você para de agir, né? Então você fica ali à mercê do oculto. E quando você conhece o oculto, você sai dessa prisão, né? Aí eu queria até falar uma coisa que eu acho muito interessante da gente colocar aqui, que é a questão da moral e do conhecimento, né? Porque o conhecimento em si, sabe, o conhecimento do universo, ou sei lá, o conhecimento sobre manipulação, é, é uma coisa que realmente todos podem ter, sabe? Qualquer pessoa que quiser estudar, ela só para e estuda, sabe? Qualquer um pode ter. Só que o que define o que a pessoa vai fazer com aquilo é o que ela leva como moral, sabe? Porque a gente vê os seres das trevas, do maligno, e são super inteligentes, mas super inteligentes. Aí você pensa, né? Caramba, como que pode? Mesmo eles sendo das trevas, eles têm tanto conhecimento, sabe? E usam pro mal, sabe? Então, quando a gente tem uma boa moral, uma moral digna, sabe? E a gente se omite de buscar conhecer as coisas, a gente continua à mercê do maligno, sabe? Mesmo que a gente tenha boas morais, porque eles
acabam, mesmo não tendo moral, eles acabam tendo mais conhecimento, sabe? Eles sabem como nos usar, eu diria, né? É igual aconteceu com o Valdir, né? Que ele falou que ele quase perdeu a conversa lá com uma mulher esquerdista, né, Valdir? Sim. Sim. Talvez se ela tem conhecimento sobre uma parte específica, nós entrar naquele assunto, nós perde, sabe? Uhum. Só por questão de conhecimento, não por verdade, se parar pra pensar. Sim. E eu acho muito perigoso, porque quando a pessoa se confunde com o corpo e se confunde com os prazeres daqui, é, eu até pensei num exemplo aqui. É como se fosse que chega alguém assim e fala para vocês, fala para uma sociedade, fala assim: ah, se vocês confiarem em mim, eu prometo aqui um hotel para vocês, onde tem todos os prazeres que você quiser aqui. Tem, sei lá, tem piscina, tem tudo que você quiser, sabe? Comida à vontade. E aí a pessoa que realmente prefere se manter nesse conforto, nunca vai sair dali, sabe? Para ela ali tá bom, ali é o paraíso, sabe? Não tem o que mudar. Mas quem tá no comando por trás de tudo isso, né? É aí que tá o problema. É ali que eles são capazes de realmente nos manipular e a gente só vai sair desse conforto se conhecendo, conhecendo a si mesmo, né? Buscando conhecimento. Né? Posso completar a sua, Dani? Pode. É, tanto que é a mesma, as duas frases que eu escrevi aqui que eu achei importante, ó. Não se omitir é o extremo do sair da zona de conforto. Isso é meio óbvio, né? Mas deu para chegar nessa conclusão, assim, que se omitir, nós coloca ali, e não se omitir é exatamente o contrário, sabe? Porque nós tem que tomar atitude, né? Não só pensar. Então seria o extremo, é o máximo que dá para nós fazer. E o oposto de se omitir seria a política honesta. Isso, no caso de se omitir, sendo ser de luz, vamos falar de coisas boas, né? Sabendo o que tem que ser feito de bom, o máximo que nós poderia fazer é entrar para política, sabe? Porque desde que eu entendi que fazer política é aquilo, sabe? É fazer alguma coisa em prol da sociedade, dá para nós pensar no básico, que é igual o que eu falei, né? Uma doação, assim, um planejamento para quando acontecer a situação, nós estar preparado. Mas o extremo disso seria realmente nós pensar em ser presidente, ser alguém maior que pode tomar uma atitude verdadeiramente para trazer dignidade para as pessoas. E eu pensei em dois exemplos aqui, que era a Cleópatra. Você vê, tipo, ela pensou tanto no bem do Egito que ela sacrificou a sua evolução, né? Nós sabemos que ela se matou no final só pensando em como a política, isso ia ajudar o povo do Egito a ter mais dignidade. Ou seja, ela Uhum. destruiu o primeiro inimigo, que foi o que você falou, né? Que é o ego. Então, sabe, ela Sim. literalmente deu a vida, né? Ela não podia ter feito mais do que isso. E outra pessoa que eu pensei que fez isso, do meu ponto de vista, foi o Getúlio Vargas. Para mim, ele foi o melhor presidente, estudando assim desde o começo do Brasil. E acabou que ele pensou muito em trazer dignidade, tanto que ele que inventou o salário mínimo, ele que inventou a CLT, né? Que tirava aquelas condições escravas de trabalho. E no fim, ele se matou também. Aí nós pensa assim, que obrigação nós temos de fazer política? Se parar para ver nenhuma, sabe? Nós podemos ficar no nossa zona de conforto, ficar em cima do muro, votar nulo, sabe? Não fazer absolutamente nada. Agora, o extremo que nós podemos fazer é isso, é literalmente dar a nossa vida. Porque política, é óbvio que tem os benefícios, né? Salário, essas coisas. Mas eu não acho que seja gostoso estar lá, velho. Você tá no meio de um monte de gente ruim, ou você entra pros ruins, ou você vive a vida inteira lutando contra eles com medo de ser atacado, né? Igual nós vemos, o Bolsonaro passou por isso, né? Muitos presidentes, muitas pessoas políticas passam por isso. Então não é gostoso. Tirando o salário, você se coloca como uma das pessoas mais importantes do país, a pessoa mais observada, precisa estar com proteção o tempo inteiro, e é isso, pode morrer. Eu posso acrescentar uma coisa? Pode. Na minha opinião, Getúlio Vargas foi um cara que ele acreditava tanto na política verdadeira, na política certa, que ao expor as ideias dele, eles mataram ele. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Ah, eu já ouvi essa teoria, que, tipo, mataram ele e aí forjaram a carta de morte. É, Porque é o que eu falo, não tem como ser bom na política
Quando você começa a ser bom na política, eles vão lá e mandam você pro país dos pés junto. Uhum. É, por isso que assim, quando nós entrou naquele assunto com o Alci sobre o último presidente da ditadura, que era o Figueiredo, eu não consegui pensar, tipo, nossa, ele fez muito pensando na dignidade, sabe? Porque eu sempre tive de exemplo Getúlio Vargas, e nele, nas atitudes políticas dele, dá pra ver muito, assim, sabe? Tipo, que a dignidade veio, sabe? Ele criou a CSN, gente, uma das empresas de estrutura metálica que acho que não é Grande. o ponto da estrutura metálica, mas ele conseguiu transformar o Brasil numa indústria, sabe? Que tornou reconhecimento até nos Estados Unidos. E, nossa, isso foi muito incrível, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? Ele se parar pra pensar, ele foi pensando coisas que era, se nós parar pra pensar hoje em dia, até óbvio. Mas por que que ninguém pensou nisso na época, sabe? Por que ninguém pensa num salário que é a base, que abaixo disso não faz sentido, é quase escravidão, sabe? Você tá trabalhando, mas sai praticamente devendo. E ele percebeu Porque o isso. povo se contenta com pouco. Uhum. Mas sabe, às vezes ou você faz o É, pouco ou você morre de fome. Mas ele percebeu essa indignidade e fez alguma coisa contra, sabe? E morreu. eu primeiro queria fazer um comentário, mais curiosidade mesmo, né? Sobre o que o Denis falou, porque olha como as coisas têm sincronia, né? Hoje eu estava assistindo uma palestra do Sai Baba e ele falou exatamente o que o Denis falou sobre os professores, eles têm que ter praticado o conhecimento que eles têm antes de ensinar para os alunos. Porque, se eles não tiverem colocado na prática todo o conhecimento que eles têm, ao invés de guiar os alunos num bom conhecimento, ele pode acabar, na verdade, guiando eles num mau caminho. Eles podem acabar se corrompendo. E ele fala assim que o conhecimento, a intelectualidade, o dinheiro, não são virtudes. Ele fala que a virtude não reside no dinheiro ou no conhecimento intelectual. Ele fala que reside na moral, na moral humana, nos valores humanos. Isso sim, isso sim são os valores, os verdadeiros valores, Sim. né? Isso sim é verdadeiro poder. É você ser capaz de agir em acordo com o que a sua consciência diz, né? Então, as pessoas que são omissas, elas não agem de acordo com o que a consciência delas diz, né? A omissão por si só já significa isso, né? Você saber de algo, mas não agir em acordo com aquilo. Principalmente pessoas de dentro E da igreja. eu, sim, a gente vê a omissão em tudo, né? Aí vocês estavam falando aí sobre ser político, né? E aí, tipo assim, o que que é? Eu nunca pesquisei para saber o que que é política. Eu pesquisei aqui agora. Política significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, algo que tem a ver com a organização, direção e administração de nações. E aí, quando a gente vê aqui, política, aqui não está falando que política está relacionada apenas com pessoas que estão administrando, ou com as pessoas que estão lá no meio político. Uhum. Quando a gente vê por esse significado aqui, a gente vê que qualquer um pode ser político. Isso. Qualquer um pode fazer boas coisas em prol da sociedade. Qualquer um de nós podemos ter atitudes políticas no nosso dia a dia que vão ajudar na organização, na direção e na administração das nações. Porque se a gente semeia o bem, por onde nós vamos, a tendência é que as pessoas que estão recebendo esse bem retribuam de alguma forma esse bem para os outros. E aí você cria um encadeamento, uma cadeia de boas ações que ajuda a nação a se estabilizar, né? Então, todos nós podemos ajudar com a organização da sociedade de diversas formas. A gente não precisa necessariamente estar lá dentro. E aí tá aqui, ó. Qual que é a finalidade da política? A política está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, à vida em comum, né? Então, quando a gente, por exemplo, pensa em vida em comum, nós vemos que todos nós temos muitas coisas em comum. Nós temos que trabalhar, nós precisamos comer, nós precisamos utilizar o banheiro, fazer necessidades
básicas, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um veículo para nos locomover. Então, quando a gente pensa que a política está relacionada com isso, a gente vê que a gente pode já ajudar de alguma forma, porque a gente sempre vai ter algo a beneficiar o outro, algo em comum para beneficiar o nosso próximo. E sempre vai ter alguém que tem mais que nós, mas também sempre vai ter alguém que tem menos que nós. E nós podemos beneficiar esses que têm menos que nós de alguma forma, né? Tanto E que é uma também fala frase aqui, que eu ó, não concordo, Rubens, só é, completando rapidinho. Uma frase que eu escuto, eu já escutei algumas pessoas falando aqui, eles falam tipo, ah, eu voto naquele presidente que eu acho que vai ser o melhor para mim, sabe? Para minha vida. Será que tá certo isso, sabe? Você fazer um voto pensando só no seu próprio bem, sabe? Em vez de pensar num coletivo, né? Hum. esse aí é o tipo de atitude, é o tipo de conduta que quando alguém vota num facilitador. Igual eu falei, não sei se acontece isso em cidades grandes como São Paulo, São Bernardo, Santo André. Mas quando a cidade, principalmente quando a cidade é pequena, é muito fácil, acontece muito do prefeito, do candidato a prefeito ou candidato a vereador, fala assim, ó, se eu ganhar, eu vou colocar o seu filho em tal escola, eu vou abrir vaga lá para ele, eu vou lá conversar e tal. E aí, tipo, ele consegue por causa de alguma certa influência e tal que ele tem no meio público. E aí a pessoa volta nele só por isso. Só que aí nos próximos 4 anos a pessoa paga o salário desse cara, né, através dos impostos, e ele retribui como? Roubando os cofres públicos de alguma forma. Então, tipo, ele trouxe uma facilidade, mas como que ele está retribuindo isso para a sociedade, sabe? Essa pessoa não vai ter, esse político não vai ter valor nenhum para a sociedade. Não vai agregar de nenhuma forma, não vai trazer projetos, não vai legislar, não vai fiscalizar o prefeito para ajudar na administração, porque o prefeito ele trabalha na parte executiva, ele gere, ele aprova os projetos, ele vai lá e coloca em ação, mas os vereadores, por exemplo, eles têm que fiscalizar para ver se as coisas estão ocorrendo da forma como deveriam funcionar, as escolas estão funcionando, tem alimento para as crianças, se as escolas têm material, etc. Tem bons professores, tem uma boa educação. E os hospitais, se tem remédios, se tem médicos, se a fila está muito grande, eles deveriam fiscalizar isso, repassar aos prefeitos e, além disso, criar projetos para melhorar essa situação. Mas muitas vezes não fazem isso, que é o básico, é o mais simples. Eles apenas se utilizam do status social, da posição deles, para conseguir benefícios monetários. né? E por isso que eu acho que nós que temos, assim, não um conhecimento grande na área de economia, essas coisas, né? Mas de entender o que o povo precisa, né? De como ajudar. E temos a força, eu acho, para isso. Nós podíamos ou nos candidatar, né, futuramente, não hoje em dia, ou apoiar grandemente alguém que nós acredita que é o certo, igual chegar ao ponto que você fez, sabe? De subir no caminhão, de falar em nome dele ali, sabe? Realmente fazer alguma coisa, sabe? Tem gente que Sim, aposta, sabe? Já é melhor que nada, né? Mas hoje em dia nós vemos que tem muita gente que tem medo de falar de política, porque é muito mal visto pelos outros, né? Por nós mesmos, tipo, ai, já tá se envolvendo nesse negócio. Se eu não te conhecesse, eu tinha tacado uma pedra. É, Brincadeira. então, exatamente, não, tipo, o pessoal critica muito. E esses dias eu tava entregando panfletos e eu passei muitas vezes pela situação de entregar um panfleto e eu saio andando e eu via o pessoal falando mal. Tipo, esses caras aí só querem entrar pra ganhar dinheiro, não sei o quê, é, roubar dinheiro público, não vai fazer nada. Aí, tipo, eu ouvia e eu voltava para conversar com a pessoa. Eu falei, ô, calma aí, vamos conversar. Eu entendo que a política, tem sido muito frustrante, nós estamos muito indignados com a atual política que nós temos. Mas isso não significa que nós não devamos tentar fazer algo, isso não significa que nós devamos nos omitir. Então, você simplesmente pegar um panfleto e ver ali que é um panfleto político e julgar já que aquela pessoa é corrupta, que ela só está entrando lá para roubar, para ganhar dinheiro, você está criando um condicionamento, você está agindo de uma forma que é omissa. Você criou um condicionamento, uma crença, e está simplesmente agindo de acordo com aquilo ali, mas também não toma um posicionamento. Você está insatisfeito, mas não se posiciona.
né? É o que a gente estava falando até agora. E aí eu conversava com ele, falava, não, pesquise sobre essa pessoa. Não sou eu quem tenho que falar sobre ela, porque, assim, eu sou suspeito para falar, é claro, eu sou amigo dele. É, então, mas assim, eu falo porque eu conheço. Os valores dele são muito parecidos com meus, e não só por isso, porque os meus valores dizem respeito à dignidade humana. E ele também tem um valor muito grande nesse sentido. Por isso que eu o apoio. E aí eu falo, né, para a pessoa sobre os trabalhos que ele já vem fazendo sem estar lá dentro, sendo apenas um morador, sendo apenas um residente da nossa região, ele já vem se empenhando em fiscalizar, em trabalhar, em criar projetos, sem receber nada por isso, né? Então, por isso que eu o apoio e estou distribuindo esses panfletos, porque, igual eu falei, tem muitas pessoas que trabalham aí distribuindo panfletos de outros políticos, que muitas vezes são políticos que, de fato, estão lá apenas para benefício próprio, e elas distribuem, ganham o dinheirinho delas lá, mas não sabe que pode ser que elas estejam fazendo um mal para a sociedade, distribuindo panfleto, fazendo publicidade para um cara que vai entrar lá na política para ganhar dinheiro Então, público. Valdir, eu até queria falar disso, porque Eu isso, pegando. isso que você falou agora de que a maioria das pessoas está ali apoiando alguém sem nem saber que estão apoiando, sabe? Eu vejo que você está apoiando o Rafael, né? Ah, perdão, posso citar o nome, mas você realmente conhece, né? Você sabe o que você está fazendo, você não está ali só porque pediram, sabe? E eu fico vendo nas ruas, às vezes eu tô andando, e tem umas pessoas distribuindo panfleto ali. E perdão até a palavra, mas com uma cara de bosta, sabe? Com uma cara de que parece que nem queria estar ali, sabe? Tá fazendo só por dinheiro mesmo. Tipo, será que ela sabe realmente o que que ela tá apoiando? Quem ela tá apoiando? Ninguém para pra perguntar também, sabe? Falar pra ela, você sabe quem que você tá apoiando? O que que você tá fazendo? Tem um japonesinho que eu esqueci o nome. É de Santo André. Ele é bem japonesinho, bem baixinho. E que esses dias ele levou uma pedrada na cabeça. Nossa. Eita, Aham. Passou no jornal. nossa, não tinha visto isso. Mas então, então, e é isso. E aí, tipo assim, aqui também, ó, fala que a política, ela tem também como finalidade trazer as condutas morais para a civilização. Então, quando nós nos omitimos e não colocamos em prática esses valores, a gente está mais prejudicando a sociedade, porque a gente não está influenciando positivamente através do nosso exemplo, né? Então, para a gente ser político, a gente precisa ser um bom exemplo de cidadão também, porque a gente vai estar influenciando as pessoas a ter boas condutas morais. A gente precisa ter boas condutas morais, Sim. entendeu? Tanto que, o Valdir, a base da democracia é a história, né? Eu não acredito que aconteceu com os gregos, mas a história é que simplesmente chegaram em um ponto que eles perceberam que, em conjunto, eles eram maiores e conseguiam se sustentar melhor. Então, os pais de família, os mais velhos, se reuniam e cada um tinha a sua opinião. Imaginamos, por exemplo, que 5 famílias. Aí três queriam uma coisa e dois queriam outra coisa. Como que eles vão fazer isso, sabe? Então eles falou que a maioria vença. Só que aí foi crescendo, chegou uma hora que tinha tantas famílias que não tinha mais como ter um diálogo assim em público igual acontecia. Então eles falaram, por que que nós não elege alguém que seja o responsável por levar a nossa informação? Sabe, ele não era maior, sabe? Ele não era mais importante e grande, ele simplesmente era o responsável por pegar essa informação. Se a política fosse assim hoje em dia, né, igual era para ser, no contexto que ela foi criada, ia ser perfeito, sabe? O cara não ia pensar nele, que ali é a estratégia, a possibilidade dele ser grande, ficar rico, essas coisas. Não tinha nada a ver, sabe? Sim, eles eram eleitos como representantes, né? Isso. Como representantes da ideia que da maioria, né? Do Uhum. povo. É isso aí. Tipo, então, e hoje é totalmente diferente. Eu até percebo isso porque o que que eu percebi muito, né, estando nesse meio, que hoje ganha quem tem mais publicidade.
Porque as pessoas, já que elas não pesquisam mais, elas não estão mais preocupadas, já estão tão saturadas do assunto política, já que nesses últimos anos nós temos passado por tantas insatisfações, como elas não pesquisam, elas acabam lembrando lá na hora de votar daquela pessoa que elas mais viram, muitas vezes que elas conhecem, que elas já ouviram falar do nome e tudo mais. Então, eu percebi que quem consegue ganhar, quem consegue entrar lá, é quem tem mais dinheiro para investir na publicidade, para aparecer mais, e aí ninguém nem sabe quem que é essa pessoa, qual que foram os feitos delas, qual que é a forma dela de pensar, quais são os conceitos, os valores dela, e as pessoas votam nelas porque elas são mais vistas. Então, a pessoa que não tem um bom partido, que não tem um bom apoio, que não tem um fundo eleitoral, que não tem dinheiro para investir em publicidade, normalmente é muito difícil dela ser eleita, Mas né? você acha que o Bolsonaro fez alguma coisa por fora ou por debaixo dos panos? Porque ele não recebeu fundo nenhum para marketing. Não, mas o Bolsonaro ele já tinha um certo poder aquisitivo, né? Então ele pode usar uma parte do poder aquisitivo dele para fazer a publicidade política, para fazer a campanha política e também tem as doações. Então, por exemplo, para cada cargo existe um teto de uso de recursos próprios que você pode utilizar para investir na sua própria campanha, mas quando é proveniente, por exemplo, de doações, você pode utilizar à vontade o dinheiro proveniente de doações para fazer campanhas. Então, como ele tem muito conhecimento e conhece pessoas do poder, do alto escalão, ele tinha esse fator a favor dele, né? Então, ele não precisaria necessariamente utilizar do fundão. Mas, não que eu ache o fundo eleitoral errado, né? Porque, de fato, se não fosse pelo fundo eleitoral, essas pessoas que têm bons valores e que não têm dinheiro não conseguiriam entrar lá. Então, é necessário de alguma forma, né? Senão, por exemplo, esse meu amigo, ele não conseguiria entrar na política, porque 10% do que ele ganha anualmente só poderia ser utilizado para a publicidade dele. Cara, isso não ia custear nem metade do que é necessário para uma campanha numa cidade tão grande quanto Santo André, que tem 600 e poucas mil pessoas, né? Então é necessário. O problema é que esses fundos estão indo para pessoas extremamente incapacitadas de representar e liderar numa posição política de poder lá dentro. Ô, Roger, uma coisa sobre a publicidade, eu acho que hoje em dia existe algumas que não fazem mais sentido. Eu acho que são até injustas de existir. Que são essas do papelzinho, sabe? Principalmente no dia da eleição, eles imprimem um monte de papel e taca lá no chão, vira aquela bagunça toda. Realmente a estratégia é a pessoa que não tem o que fazer ali, ela vai pegar um e a probabilidade dela pegar daquele político é maior porque jogaram mais papel no chão, sabe? Isso é ridículo, mas pior que talvez dê certo. Outra que eu não Estatisticamente falando, né? Outra que eu não sei se eu concordo é essa do político subir num carrinho e sair falando, sabe? Porque ali ele sobe e começa a falar. Ele pode até estar falando a verdade, mas ele fala, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Sabe, muitas pessoas estão passando ali, o carrinho tá andando assim. Não dá tempo de você entender toda a história, quem que é, o que que ele fez. Como a publicidade está evoluindo, eu acho que a que faz mais sentido hoje em dia é realmente as redes sociais, sabe? Que você usa Instagram. A pessoa pega o nome ali e consegue até pesquisar, entendeu? Ver o que que foi de verdade. Agora, essa estratégia do carro e dos papéis são mais antigas, sabe? Eu acho que o povo de hoje em dia, os jovens, não vão escolher os políticos desse jeito, sabe? Sim, então, é que a questão é que a gente não tem só apenas jovens votantes, né? Tem Uhum, eleitores, né? Tem os mais velhos também. E é muito difícil, através das redes sociais, você conseguir atingir todo um público de uma determinada região. uhum. Então, por isso que esse é viável se utilizar desses recursos, porque dessa forma as pessoas estão vendo o candidato pessoalmente, estão o conhecendo, e você consegue trabalhar numa região específica, como é o caso do meu amigo. Ele, a atuação dele até hoje
ela é mais regional, ela é mais fechada na área de Santo André, porque já que ele não é político ainda, ele não está lá dentro, fica muito mais fácil ele atuar na região lá dos 3 bairros onde nós residimos, as adjacências ali. Então ele consegue ir conversando com as pessoas diretamente, não apenas fazendo um vídeo gravado ali, onde no vídeo é possível que a pessoa faça um script ali, conte qualquer mentira e pronto. Mas quando você vai para falar no público, para o público diretamente, você vê a confiança da pessoa, a convicção, se de fato ela acredita naquilo que ela mesma está falando, sabe? Você tem que ter um nível de autoconfiança para poder demonstrar aquilo que você está falando. Então acaba sendo necessário, cara. Eu acho que é. Porque as pessoas estão tão cansadas de ouvir falar sobre política. Se ela vê algo na rede social sobre isso, ela vai pular, ela vai simplesmente evitar, entendeu? Não à toa que o Rafa ele trabalha na rede social, postando muitos conteúdos e tal, falando sobre o que ele já fez, o que ele pretende fazer, quais são os valores, mas acaba sendo necessário o trabalho com os caminhões. Eu Mas acho, essa eu parada queria aí de jogar falar. panfleto no chão, eu discordo completamente também. Uhum. Então, isso que eu ia falar. Do meu ponto de vista, esse negócio do caminhão eu até acho mais, sei lá, honesto, vai, porque a pessoa tá realmente ali, sabe? Se mostrando, No se meio do falando, povo, no né? meio do povo. Agora, não só os papelzinhos, mas tem também agora, no meio da cidade, assim, eles colocam uns cartaz, assim, sabe? Nossa, sinceramente, sabe, do meu ponto de vista, ali no centro aqui do centro de Santo André, se você passa ali, você vê. Tem tanto cartaz assim já que virou uma poluição visual, sabe? Tá um negócio tão feio. E caramba, não é possível que alguém vai olhar pra isso e falar, nossa, eu vou voltar nesse cara, olha o tanto de cartaz que ele tem, sabe? Tipo, um negócio tão feio, Você viu na tão Caridó ridículo. como que tá? O negócio mó poluído visualmente. Sim. Tipo, são várias bandeiras, uma atrás da outra, e aí, tipo, de vários políticos, você não entende nada, sabe? Você Uhum. fica confuso. Tem uma bandeira azul, uma verde, outra vermelha, outra laranja, tipo, vários É. juntos Do assim, meu ponto sabe? de Não vista, isso até adianta. parece uma falta de confiança do político, sabe? Ele tem que colocar 1000 cartazes na cidade inteira para poder provar o que ele é, sabe? Tipo, por que que ele não Sim. pega e fala, assim? É um fato meio que consumado já no marketing, na publicidade, de que quando você precisa fazer um marketing muito agressivo, igual eles estão fazendo, é porque geralmente o produto não tem muito valor, Uhum. Sim. Verdade. sabe? E Eles precisam impor, sabe? Eles precisam fazer as pessoas, de qualquer forma, verem aquele número ali, verem o nome dele, para talvez lembrarem de votar nele, É. sabe? Não é porque ele tem algum conteúdo. Eu estava analisando alguns dos candidatos para vereador da nossa região, e, cara, é assim, um pior que o outro. Não tem conteúdo nenhum, cara, sabe? Parece que são pessoas ali que só estão ali se candidatando sem propósito algum. Ô, Valdir, eu vou Simplesmente cancelar essa estão ali. daqui, tá? Que tá acabando menos de um minuto, tá? Já vou abrir outra aqui. Tá. Beleza?